Amém, irmãos, Jesus é o Senhor. Eu queria compartilhar o que eu ganhei aqui na semana 2, quarta-feira, na nossa leitura do Alimento Diário. O título do dia de hoje é Fiel Dispensador da Palavra de Deus. O versículo para a gente ler com oração é o de Colossenses 1,25. Diz assim: A igreja da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Aleluia! Aqui nesse dia, algo que me ganhou muito foi que Deus usa o homem para falar a sua palavra. É interessante a gente perceber isso, porque aqui mesmo na leitura, ele fala que às vezes é difícil a gente olhar para um homem e entender que aquela palavra que ele está falando é uma palavra que vem de Deus, né? Que é uma palavra que ele é um fiel dispensador da palavra de Deus. Mas o que eu ganho aqui é que tem um jeito da gente perceber isso. Se a gente fala, ou se alguém fala a palavra de Deus e nada acontece, isso é uma palavra que não tem poder, ou seja, é uma palavra que vem do próprio homem. Mas quando a palavra profética sai da boca de alguém e essa palavra cumpre a obra, né? Que aqui, como diz o versículo, né? Que para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, e a palavra de Deus se cumpre, isso significa que aquela palavra não era uma palavra de homem, e sim uma palavra que vinha da boca de Deus. Né? Aqui ele dá o exemplo da igreja em Tessalonicenses, que eles ouviram a palavra que Paulo falou, mas não tomaram como palavras de homens, e sim de Deus. Né? 1 Tessalonicenses 2,13. Quando acolhemos a palavra do apóstolo e cremos nela como palavra de Deus, ela opera eficazmente em nós. Isso é muito rico, irmãos. Então, quando a gente ouve, né, os irmãos, né, pregando a palavra e toda a palavra que chega até nós, qual que é a nossa atitude? Será que a gente primeiro quer questionar tudo ou a gente realmente quer ver essa palavra agindo e crer nela? Porque é o seguinte, se aquela palavra que chega até nós for uma palavra que vem de algo pessoal, ela não vai surtir nenhum efeito. Mas graças ao Senhor que muitos irmãos têm experimentado essa palavra e experimentado os efeitos dela na vida de cada um, né? Como aqui no final do alimento diário fala, nós, como igreja, nós estamos sendo... a igreja está sendo tecida, né? Esse tecido está sendo produzido. E cada tecido, cada linha é de uma cor diferente, né? A gente tem características pessoais, cada um tem a sua característica pessoal, mas a palavra tem o seu objetivo, tem o seu cumprimento que é único, que é fazer a vontade de Deus. Então, mesmo com essas características individuais, a gente está sendo costurados todos juntos para ser uma coisa só. Então, por mais que os fios sejam diferentes, o tecido é um só. Por mais que hajam muitos membros no corpo, o corpo é um só. Então isso foi o que eu ganhei. A palavra que a gente está ouvindo hoje, que a gente está lendo no alimento diário, que a gente ouve nas reuniões, ela vem de Deus. E isso é muito rico. Né? Aqui num dos parágrafos do alimento diário fala, né? Assim como Paulo, a nós foi confiada a responsabilidade de dispensar a graça de Deus. E como que a gente faz isso? Como que a gente dispensa a graça de Deus? Não pode ser algo nosso, não pode ser com nenhuma coisa que seja humana, que seja dessa terra. Dispensar a graça de Deus envolve muito a gente ter uma comunhão íntima com Deus para saber que quando a gente falar e a gente dispensar essa graça, algo pode acontecer. Então esse é o meu encorajamento para o dia de hoje, irmãos, que nós possamos receber toda a palavra que está sendo falada para nós como palavra de Deus e crer que essa palavra vai fazer algo na nossa vida. Jesus Cristo é o nosso Senhor.